Então vamos lá, pessoal. Vamos responder essa questão aqui do Enem. O peso de um corpo é uma grandeza física. Pronto, é uma questão bem direta, né? Uma questão simples de ser resolvida. Então a pergunta foi bem clara, foi direto já o assunto. O peso de um corpo é uma grandeza física. Que grandeza física é essa? Então vamos analisar aí letra por letra. A letra A diz assim, ó, o peso de um corpo, né, é uma grandeza física que não varia com o local onde o corpo se encontra. Então, pessoal, para a gente analisar isso, eu peço que vocês imaginem a seguinte situação. Fiz aqui duas figurinhas, uma representando a Terra e outra representando a Lua, para a gente encontrar o peso de um objeto nesses dois campos gravitacionais aí diferentes. Vamos ver se o peso de um corpo varia ou não, né? Lembrando aqui para vocês que a gravidade aqui na Terra, o campo gravitacional é em torno é 9,8, né? Na verdade, o valor aqui mais próximo é esse aqui, ó, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas para efeitos de cálculo, a gente considera assim como sendo 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. E na Lua é próximo de 1,62 metros por segundo ao quadrado. Então, para facilitar nossos cálculos, eu vou considerar aqui como sendo 1,6. Por exemplo, imagine só, pessoal, um objeto cuja massa dele, agora eu estou falando de massa, a massa seja de 2 kg. Pessoal, massa é uma propriedade intrínseca da matéria. Massa está diretamente relacionado com a quantidade de matéria que um corpo tem. Então a grandeza massa, ela é uma grandeza invariável. Então tanto faz o corpo estar aqui no campo gravitacional terrestre ou esse mesmo corpo lá no campo gravitacional lunar, a massa dele é exatamente a mesma, 2 kg. Mas será que o peso é o mesmo? Veja, peso, anote aí, ó, peso é uma força. Se você estiver aqui no campo gravitacional terrestre, o peso é a força com que a Terra atrai os objetos. E o peso, nós sabemos que pode ser calculado assim, ó, a massa vezes a gravidade. Então, considerando o campo gravitacional terrestre, então veja, o peso seria a massa, nesse meu exemplo aqui, que eu estou considerando 2 vezes o campo gravitacional 10. Quando você, a aceleração da gravidade, né, quando você faz essa multiplicação, você deve encontrar 20. Se peso é uma força, então a unidade é o Newton. Veja, esse objeto de massa 2 kg, aqui no campo gravitacional terrestre, tem um peso de 20 newtons. Esse mesmo corpo, lá na Lua, como já falei para vocês, ele terá a mesma massa, porque massa, como eu falei, é uma grandeza invariável. Então, se você fosse calcular o peso lá desse objeto, lá no campo gravitacional lunar, seria a massa dele vezes a gravidade, lá na Lua. Então, o peso dele lá seria a massa, que nesse caso é de 2 kg, vezes a gravidade, aí 1,6. Você fazendo essas continhas aí, pessoal, você vai encontrar 3,2. Peso é uma força, a unidade é o Newton. Então veja, fica evidente aqui, ó, que o peso é uma grandeza variável. Então na letra A disse que era uma grandeza invariável, não é verdade. Disse que era uma grandeza que não varia com o local. O peso varia sim com o local. Então não é a letra A, né? Então o peso, cuja unidade de medida é o quilograma, quilograma não é a unidade de medida de peso. Peso é uma força. A unidade de medida de força é o Newton. Quilograma é a unidade de medida de massa. Então também não é a letra B. Letra C. O peso é caracterizado pela quantidade de matéria. Já falei até você aqui, ó, nesse vídeo. O que caracteriza a quantidade de matéria não é o peso. Peso é uma força e é dado por essa expressão. Peso é massa vezes a gravidade. Então, o que caracteriza a quantidade de matéria de um corpo aí, ó, é a massa e não o peso. Então, na letra D, pessoal, nós temos ó, que mede a intensidade da força de reação de apoio. Pessoal, qual que é esse negócio força de apoio? Força de apoio, pessoal,
é força normal, tá certo? Então isso não tem nada a ver com peso, nem tem nada a ver com massa, né? Então letra E, o peso é a grandeza física cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local, que é exatamente esse mg aqui que eu falei para vocês. A nossa resposta aqui é a letra E. Então, pessoal, para resumir, anote aí, ó, o peso, lembrando como é uma força, é uma grandeza vetorial. Então é medida em newtons e o peso é dado pela massa, pelo produto da massa vezes a gravidade. Já a aceleração, pessoal, a massa é uma grandeza invariável, né? É uma propriedade intrínseca da matéria, é uma grandeza escalar, está relacionada com a quantidade de matéria no corpo e é medida em quilograma. Não custa nada falar que a massa, pessoal, também está relacionado com a inércia de um corpo, né? Quanto maior massa tem um corpo, maior a resistência dele de mudar o seu estado em que se encontra. Ou seja, maior massa, maior a inércia. Menor massa, menor a inércia. Massa também está relacionado com inércia. Ó, se você gostou desse vídeo aí, dá um like, pessoal. Compartilha com seus amigos aí. Curte o vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Obrigado aí, até a próxima.